Um dos maiores medos apontados pelas pessoas está relacionado à questão de falar em público. Embora nos esqueçamos que, diante do vendedor ou ao solicitar informações na rua, ou até mesmo conversar na mesa com amigos durante um happy hour, estamos falando em público. O problema está porque nós imaginamos que o falar em público acontece apenas quando diante de nós existe um público, existe uma plateia. E isto não é verdade. Tanto é que durante o tempo todo estamos falando em público, conforme eu acabei de mencionar. E isto principalmente para aquelas pessoas que exercem liderança dentro de suas empresas, dentro de suas unidades religiosas. E a liderança não está atrelada à carga organizacional, e sim à competência que a pessoa desenvolve para liderar. Por isso, é extremamente importante compreender que medo e fé fazem parte da mesma pessoa. Quer saber como isto acontece? Vem comigo! Eu sou o professor Carlos Gonçalves e você está no canal Gestão da Fala. E se ainda não é inscrito, já faça a sua inscrição. Aproveite e ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades que o canal traz. Voltando à questão aí de medo e fé, de início eu já trago para você uma citação de Joel Osteen, é um autor norte-americano. Para ele, o medo e a fé têm algo em comum. Ambos nos pedem para acreditar em algo que não podemos ver. É isso mesmo. Então aí já fica mais fácil para a gente entender um pouquinho o que vem a ser o medo. Não se pode ver o medo, mas é plenamente possível sentir os seus efeitos. Quantas oportunidades foram perdidas por você por conta de que se escondeu atrás do medo? Ou ainda deixou de compartilhar os seus pensamentos com outras pessoas devido ao medo de ser julgado? Faz sentido para você? Tudo isso afeta sua vida pessoal. Nem vou mencionar a questão profissional. Porque a frustração pessoal por não conseguir expor as suas ideias favorece para que a sua autoestima fique lá embaixo. E autoestima não é o que o outro pensa a meu respeito. A autoestima é justamente o que eu, Carlos, penso a meu próprio respeito. Então não é o outro, e sim eu. E o medo, ele pede para que acreditemos em algo que não podemos ver. Então, o medo de falar em público, ele se esconde atrás do medo de falhar em público. É diferente. E as falhas ocorrem porque pensamos que falar em público é dom, quando, na verdade, falar em público é treino. É isso mesmo. Quanto mais treinamos falar em público, melhor fica o nosso desempenho em público. O treinar está linkado à performance que você quer atingir. Já então que o medo e a fé têm algo em comum, e segundo Joel Osteen, é justamente nos fazer acreditar em algo que não podemos ver, vamos deixar de lado o medo e focar na fé, pois naquilo que eu colocar o foco, expande. No que eu coloco o foco, expande. Se eu focar no medo, o medo vai se tornar aí um monstro.
De outro lado, se a minha atenção recair sobre a fé, eu passarei a acreditar que eu consigo. Faz sentido o que eu estou conversando? E isto tudo fará toda a diferença. Pensa comigo. Para eu focar no medo, para quê? Se eu posso focar na fé. Qual destes dois, medo ou fé, me trará mais realizações? E a fé, segundo um livro milenar, nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, olha que legal, olha que interessante. Quando eu entendo este princípio, eu percebo que ao praticar a minha fé para falar em público, eu estou treinando o meu cérebro para que ele possa me ajudar nessa tarefa. E olha só, o nosso cérebro, ele acredita naquilo tudo que a gente falar para ele ou que a gente mostrar para ele. Já que, assim, imagina comigo, você já ficou com medo assistindo um filme de terror? Ou se sentiu emocionado diante de um drama televisivo? Nada disto que eu acabei de falar, dessas duas situações, eram realidade. Mas para o seu cérebro, tinha o condão de ser real. Tanto é que no primeiro caso você sentiu medo, pânico, e no segundo você se emocionou. Então, por que eu não posso mudar o foco do medo para a fé? E isto se aplica não somente à questão do que eu estou falando aqui, que é principalmente aí a questão de falar em público, mas em todas as situações da nossa vida. Então, deixe de lado o foco no medo e comece a focar na fé. Você vai ver como que isso trará diferenças a médio e longo prazo na sua vida. E aí, gostou deste vídeo? Gostou deste assunto? Compartilhe com alguém que precisa aprender este princípio de focar na fé e não no medo. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!